Meus queridos, vivemos em tempos de grandes transformações tecnológicas, técnicas, não apenas agora com a internet, mas já de algum tempo a industrialização e a informatização dos processos nas mais diversas áreas do labor humano tornaram as tarefas muito menos dependentes da força física, propiciando que a mulher recebesse oportunidades no mercado de trabalho e galgasse posições cada vez mais destacadas, chegando até recentemente à presidência da República. Claro que outros fatores também, como a regularização e a vulgarização do divórcio, a popularização dos métodos contraceptivos, concederam também um grau de autonomia em relação aos homens que nunca tinha sido experimentado pelas mulheres antes. Porém, nem tudo são flores. As pesquisas apontam o crescimento do número de mulheres fumantes e alcoólatras, vícios associados à busca de autoestima e do alívio para o estresse e a ansiedade, e igualmente associados ao câncer de mama e útero, por exemplo. Cada vez mais, em qualquer consultório de psicologia ou psicanálise que você faça uma pesquisa, uma visita, você descobrirá que o número de mulheres com problemas emocionais, com problemas de humor, com problemas de depressão, problemas psiquiátricos é muito maior do que o de homens. Tudo isso faz parte desse ambiente competitivo e produtivo e ao mesmo tempo opressivo que nós vivemos em relação às mulheres. E com tudo isso, a figura feminina, ou o ideal de mulher, vamos dizer assim, mudou radicalmente nas últimas décadas, conforme foi se difundindo uma ideia de feminilidade que é muito mais pautada na independência e na autossuficiência do que em qualquer outra característica. Mas a mulher cristã continua e deve continuar buscando na palavra de Deus, na palavra eterna de Deus, o modelo de feminilidade, o seu valor como mulher, o significado de ser uma mulher valorosa mesmo no século XXI. E para este fim, para podermos receber a sabedoria de Deus para a mulher, eu convido você a abrir novamente, como fizemos no domingo passado, a sua Bíblia no livro de Provérbios. Dessa vez, no final do livro, no capítulo 31 de Provérbios, do versículo 10 até o 31 será a nossa leitura. Provérbios 31, do 10 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Traz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos na terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos,
e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Até aí a nossa leitura, porção final do livro de Provérbios. Nos próximos domingos trataremos de outras partes do livro de Provérbios. Próximo domingo falaremos da sabedoria de Deus para o homem, depois da sabedoria de Deus para os pais e, por fim, sabedoria de Deus para os filhos. Mas o fato é que por todo o livro de Provérbios há vários ditados. O livro é uma coleção de ditados, alguns muito pontuais, outros mais longos, como esse trecho que nós lemos, que vai desenvolvendo toda uma figura e um pensamento. Mas há vários ditados que exortam o filho a não ignorar a instrução da sua mãe. E agora o capítulo final aí, ou pelo menos essa porção final do livro de Provérbios, é exatamente um rei, o rei chamado Lemuel, está aí no primeiro versículo do capítulo 31, que se recorda do precioso ensino que recebeu da sua mãe sobre os desafios da vida de um rei, da vida palaciana. Pelo menos até o versículo 9 é esse o contexto do capítulo 31. E com tantos provérbios anteriores também que advertem contra a mulher adúltera, por exemplo, a rainha mãe aqui então parece avisar o seu filho real contra certos envolvimentos com mulheres, no terceiro versículo aí do capítulo, que nós não chegamos a ler. E por fim, então, do versículo 10 em diante, que é o nosso texto, e aí nós não temos muito como afirmar com certeza se é apenas uma coleção independente de provérbios que foi anexada aqui ao final do livro, ou se ainda é parte dos aconselhamentos da mãe, da rainha mãe, ou se de repente é uma ode que o próprio rei Lemuel fez ao principal desafio do seu reinado, que é encontrar uma mulher virtuosa, né? Pelo menos ele disse que é muito difícil achar. Mas a questão é, agora no fim então, há essa instrução completa acerca do valor da mulher sábia e também de como identificá-la. É uma descrição da mulher sábia que pretende então ajudar esse rei ou qualquer homem a identificar a mulher sábia e assim desejá-la e assim valorizá-la. E é claro também, por outro lado, pode muito bem servir, e deveria servir mesmo, para que as moças, as mulheres, pudessem olhar aqui e também se amoldar, se modelar a partir dessa descrição da mulher sábia, que é o nosso propósito nessa noite. É interessante saber que esse trecho, que para nós parece apenas uma prosa, né, que vai descrevendo de maneira muito metafórica uma mulher, ela na verdade está numa forma poética. Cada um desses versos começa com uma letra do alfabeto hebraico na sequência. E isso não é apenas para embelezar a forma, né? Não é apenas uma forma de embelezar o ensino do autor, mas também para torná-lo fácil de lembrar, né? Quer dizer, para nós não adianta porque está em português, mas a ideia é que quando ele escreve esse poema, ele quer de fato que seja um poema didático, um poema que os seus leitores, sejam eles homens ou mulheres, pudessem memorizar cuidadosamente essa descrição da mulher sábia, porque essa é uma informação, um ensino muito importante e deveria então estar no coração dos seus leitores. E o texto então começa falando da mulher virtuosa. Na Nova Versão Internacional a tradução é esposa exemplar, né? Quem a achará? O que então faz todo sentido, porque encaixaria perfeitamente com as orientações da mãe do rei, ensinando a ele como encontrar essa esposa exemplar.
mesmo porque também o texto fala no versículo 11 do marido que confia nela, né? Então essa tradução é muito apropriada. E esse poema então vai descrevendo essa mulher ideal, e ainda que a cultura daquela época fosse tão diferente da nossa, 2500 talvez anos atrás, mas ainda que aquela cultura fosse tão diferente da nossa, as qualidades que ele menciona, que inclusive nem sempre é fácil de aplicar às mulheres daquela época, mas essas qualidades ainda se aplicam a todas as mulheres, independentemente de suas circunstâncias. E a pergunta retórica inicial do poeta aí é: quem a achará? Né? Quem vai encontrar? E essa comparação que ele faz desta mulher que ele vai descrever com uma pedra preciosa, né? Joias finas, que ela é mais valorosa do que joias finas. É possível achar joias finas, é possível adquirir joias finas, mas é mais difícil ainda encontrar e adquirir essa mulher virtuosa, né? Então, ele logo no começo faz essa introdução, digamos assim, falando do quão valorosa é essa mulher, do quão importante é que esse homem sábio encontre ou saiba encontrar esta mulher, e o quão é valioso que a mulher também possa entender onde está o procedimento sábio na sua vida, para que ela possa então modelar o seu procedimento a partir do texto bíblico. Então, o homem sábio, a mulher sábia, então, são aqueles que apreciam plenamente o valor da mulher sábia, da mulher virtuosa, dessa mulher excelente, e que, no caso do homem, pode então, digamos assim, valorizar as mulheres que estão ao seu redor, sejam elas mães, esposas, irmãs, funcionárias, chefes, colegas de estudo, colegas de trabalho e assim por diante. E cada mulher então poderá também se aproximar, né? Usar este ideal para o seu próprio coração. Como identificar então essa mulher? Em primeiro lugar, o texto nos fala a respeito, e em grande parte do nosso texto, fala a respeito de mãos que trabalham. As suas mãos trabalham. Esta mulher é uma mulher que trabalha. O versículo 13 fala de que as suas mãos trabalham, que ela trabalha com suas mãos de bom grado, com satisfação. Isso dá satisfação a ela, o trabalho. Essa mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma empreendedora, ela supervisiona estoques, ela supervisiona a mão de obra, ela trabalha também manualmente com lã e linho, ela tece, ela traz de longe o seu pão, ela se levanta cedo, examina uma propriedade, ela organiza o trabalho doméstico com as suas funcionárias, ela planta, ela usa as rendas do seu trabalho, ela investe no mercado, ela faz de tudo, ela é impressionante. A lista do versículo 13 até o 24 fala de inúmeras coisas que essa mulher faz, né? Dentro de casa, fora de casa, com os empregados, na empresa da família, negociando, guardando os bens da família. Em cada aspecto ela traz esse testemunho que nos impressiona. E de fato, então, ela é apresentada trabalhando incansavelmente. Do versículo 15, por exemplo, fala dela amanhecendo, né? Quer dizer, de madrugada, esse ainda à noite significa de madrugada, ela já está levantando e trabalhando. E no versículo 18 diz que a sua lâmpada não se apaga de noite, quer dizer, o dia inteiro foi apresentado aqui e ela não descansa um minuto, ela sempre tem as suas atividades, acordando cedo, indo dormir tarde, como fazem tantas mulheres ainda hoje, seja porque tem que conciliar a dupla jornada de trabalho fora e dentro de casa, ou simplesmente porque o trabalho doméstico nunca termina mesmo. Numa época em que quase a totalidade das atribuições femininas era na casa, e em que os atributos e realizações mais notáveis e relevantes eram masculinos, ficamos impressionados com a atualidade dessa ode, desse poema à mulher de valor, a essa mulher cujas mãos trabalham. Às vezes se acusa o cristianismo de machista, misógino, retrógrado em relação às mulheres. Contudo, uma análise mais cuidadosa mostra que, ainda que a igreja cristã,
por vezes possa ter em algumas épocas se acomodado com a visão, uma visão cultural da sua época, que diminuía o valor da mulher. No entanto, a Escritura, que é o guia, que é a regra de fé e prática da igreja, a Escritura sempre manteve a mulher em alta dignidade, em alta conta. A começar pelo fato de que a mulher é descrita como criada à imagem de Deus, juntamente com o homem desde o início, passando também pelo testemunho de sabedoria de inúmeras mulheres como Sara, Ruth, Débora, Esther, Abigail, e culminando, claro, na devoção de Maria, muito jovenzinha ainda, e recebendo em seu ventre o Salvador e a palavra de Deus, sendo obediente à palavra de Deus, se submetendo ao plano de Deus para redimir a humanidade. Nessa linha histórica, de Eva a Maria, nós vemos essa mulher virtuosa de Provérbios como um ponto alto, brilhando aqui, as suas mãos incansáveis que produzem, trabalham sem preguiça e também sem incapacidade. Minhas irmãs e meus irmãos, ao retratar a mulher como trabalhadora, a perspectiva bíblica é extremamente positiva. Desde Gênesis 1, o trabalho na Bíblia é sempre visto de uma maneira muito positiva. O trabalho é bom, o trabalho faz parte da imagem de Deus no ser humano. O trabalho é aquilo que Deus fez e que faz até agora, segundo Jesus. Deus é um Deus que trabalha, e quando nós trabalhamos, nós refletimos essa atividade de Deus, sendo produtivos, sendo ativos no mundo que Ele nos deu e agindo de acordo com o propósito com que Ele nos criou. Porém, numa sociedade como a nossa, uma sociedade pautada pelo consumo, o trabalho tende a determinar quem você é e não apenas o que você faz. E esse é um alerta importante que nós precisamos ter quando olhamos para a figura bíblica desta mulher excelente, desta mulher exemplar. Porque se ela trabalha, e as mulheres continuam trabalhando e trabalhando muito, ela não encontra o seu valor no fato de que ela trabalha, mas o fato de ela trabalhar reflete o seu valor. Pode parecer uma questão de um jogo de palavras apenas, mas não é. Uma coisa causa a outra ou é causada pela outra? Essa é a pergunta. O texto nos apresenta uma mulher que é valiosa e por causa das suas virtudes ela trabalha. Mas o texto não nos apresenta uma mulher que só é valiosa porque trabalha. E o discurso da nossa sociedade atualmente é que você vale o seu trabalho, você vale a sua carreira, você vale o seu contra-cheque, você vale o seu olerite, você vale o quanto as pessoas te respeitam no trabalho. Tanto é que pessoas, quando ficam desempregadas, acabam, como diria o outro poeta, Fagner, o homem sem trabalho não tem honra, A mulher que não trabalha parece que não tem honra, ou pelo menos a mulher que não trabalha fora de casa parece que não tem honra. Essa é a distorção da nossa sociedade, da imagem dessa mulher trabalhadora e valiosa, transformando em apenas mais uma peça, mais uma engrenagem na máquina industrial que produz muito, mas muitas vezes produz, inclusive, pela desumanização das pessoas que estão trabalhando. Então, uma mulher moderna que, se inspirando na imagem da mulher de Provérbios 31, mas tirando os olhos dela e colocando os olhos na perspectiva da nossa cultura, na perspectiva mundana, ela vai realmente acabar naquele buraco sem fim que eu descrevi ainda há pouco no início. Porque se o nosso valor é dado pelo mercado de trabalho, se o nosso valor é dado pelo nosso sucesso profissional, então, se há desemprego, então, se o trabalho não dá a recompensa devida, ou mesmo simplesmente pelo fato de que as nossas aspirações são muito maiores, o nosso coração aspira por realizações maiores do que aquela que o nosso trabalho pode dar. E nós veremos isso daqui a pouco no próprio texto. Mas o fato é que, quando nós colocamos no nosso coração o nosso valor, a nossa identidade no mercado de trabalho, então a nossa identidade será de engrenagens numa máquina. Engrenagens que podem ser substituídas
engrenagens que podem emperrar, engrenagens que no final são apenas mais uma de tantas iguais. Nossa identidade, o nosso valor não está no mercado de trabalho, não pode estar, e nós não seremos sábios, seremos tolos se acharmos que a nossa realização plena se dá no trabalho. O versículo 20 volta a falar das mãos desta mulher. No versículo 13, suas mãos trabalham e lhe dão satisfação pelo seu trabalho. Mas no versículo 20 diz, ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. São mãos que se abrem, não apenas que trabalham, mas que se abrem. A confiança do marido descrita no texto, né? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Quando nós lemos apenas esse versículo, dá a impressão que o marido confia nela porque ela vai trazer dinheiro para dentro de casa, mas não é isso que o contexto todo nos dá. Na verdade, essa confiança dele não se limita nem apenas ao fato de que ela pode ajudar nas contas da casa, nem somente nas suas muitas habilidades de trabalho e também não somente na sua fidelidade conjugal, mas particularmente o seu coração confia nela porque confia no seu auxílio fiel. Isto é, o mais importante não é que essa mulher não é preguiçosa, nem mentalmente, nem fisicamente, e também não é simplesmente porque ela contribui financeiramente com a casa. O importante, o ponto essencial é que ela coloca o bem-estar de outros mesmo antes do seu próprio bem-estar. Ela trabalha assim, mas ela trabalha não é de uma maneira workaholic, não é de uma maneira egocêntrica, não é de uma maneira em que ela entrega toda a sua vida para conseguir os bens materiais e neles encontra a sua satisfação, mas ela de fato tem um olhar carinhoso, um olhar caridoso, no qual ela pode olhar ao redor e ver pessoas necessitadas, ver as necessidades de cada um, ver as carências, e ela então usa os seus dons para abençoar. Suas mãos trabalham, suas mãos se abrem àqueles que precisam. No versículo 20 e 21, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Essa mulher trabalha muito, mas ela trabalha porque pessoas dependem dela. Pessoas pobres, pessoas carentes, e a sua própria família depende dela, do seu trabalho, da sua engenhosidade, da sua criatividade, da sua disponibilidade, das suas habilidades. Aliás, o ponto central desse poema ocorre no versículo 23. É um pouco difícil a gente perceber isso em uma leitura rápida, mas quando nós olhamos detidamente do versículo 10 ao 27, nós percebemos que o texto trata de alguns assuntos repetidamente, né? Por exemplo, no começo fala do marido que confia, e depois lá no final fala de novo do marido que confia, da sua força no começo, da sua força no final, das roupas que ela faz lá no começo, das roupas que ela faz no final. É como se fosse um paralelo que vai do final para baixo e do começo para baixo e do final para cima, até que os dois se encontram, e o versículo onde tudo isso se encontra é o versículo 23, que diz: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Juízes e anciãos da terra, naquela época em que não havia uma institucionalização do Estado, né, como nós o conhecemos, todo positivado em leis e instituições como nós temos hoje. Naquela época, uma comunidade, uma vila, mesmo uma cidade, tinha nos seus anciãos os homens que seriam os juízes, aqueles que julgavam as causas locais, e eles iam e se assentavam à porta da cidade, e ali então as pessoas que tinham algum conflito, alguma questão, pegavam os seus problemas e levavam até a porta da cidade. As cidades eram muradas, né, ou pelo menos tinham uma estradinha que dava acesso a elas principal, e ali então as pessoas sabiam que estava o juiz. Vocês devem certamente se lembrar de Ló, o sobrinho de Abrão, que, indo morar nas cidades de Sodoma e Gomorra, rapidamente está assentado à porta
E ele então tinha se tornado um dos juízes da cidade e por isso até era odiado por aquelas pessoas más. Esse é o contexto do versículo 23. O marido desta mulher, e esse é o ponto central do poema, ele é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra para julgar. Todos os outros versículos louvam a esposa, mas somente esse versículo se concentra na estima, na honra, na dignidade, no respeito que o marido dela tem. E por que é que o marido dela tem respeitado? Por causa dela. A mensagem é que essa mulher, ou a mulher certa, é o segredo de um homem bem-sucedido, de uma família funcional, de filhos felizes. Essa mulher sábia é a causa do homem estar na posição em que ele está. O seu trabalho é voltado para as pessoas que precisam, voltado para os seus filhos, voltado para a sua família, voltado para o seu marido. Então sim, é uma mulher que trabalha, mas é uma mulher que trabalha e cujas mãos se abrem para abençoar outros. Ela não trabalha para si mesma, por assim dizer. Isso nos lembra da primeira mulher designada na Bíblia. Deus ordenou Eva para ser auxiliadora de Adão, lá em Gênesis 2. Como auxiliadora, a mulher reflete um aspecto fundamental do caráter divino. Deus é um auxiliador em toda a palavra de Deus, mas nos Salmos isso é marcado de maneira especial. A mesma palavra que é usada para Eva lá em Gênesis 2 é usada para Deus também em vários Salmos. Toda vez que na sua Bíblia diz o Senhor é meu auxílio, é a mesma palavra. O Senhor é o ajudador daqueles que o buscam, a mesma palavra. O Senhor é um socorro bem presente, a mesma palavra. O Senhor é meu amparo, a mesma palavra. Deus é o ajudador e a mulher é chamada a ser a ajudadora do homem. Por isso há tantos provérbios advertindo contra a mulher insensata que acaba com o marido, que derruba a sua própria casa, e também contra a mulher rixosa, aquela com quem é quase impossível conviver, porque a mulher é uma peça fundamental na família, na edificação da família, não apenas pela sua capacidade de gerar, mas muito mais do que isso, pela sua capacidade concêntrica de trazer a família para si e a partir de si abençoar a todos, essas mãos que se abrem para abençoar. Essas figuras negativas femininas aí que estão espalhadas pelo livro de Provérbios não são identificadas apenas no seu contraste com essa mulher de Provérbios 31, porque elas não são tão hábeis ao trabalhar, né? Não é isso. Não é pela ausência de habilidades da esposa valiosa do final do livro, mas especialmente elas são imagens negativas de mulheres, porque elas não compreendem o seu papel fundamental na construção do seu lar. Ao invés de serem auxiliadoras, elas são muitas vezes atrapalhadoras, competidoras, independentes, autônomas, mas jamais querem auxiliar. Não é a falta de habilidades, é uma falta no espírito, é uma falta de mentalidade, se você preferir. A mentalidade de auxiliadora não está nelas. Elas não percebem que sem o seu auxílio, seu marido e sua família não conseguirão chegar lá onde o propósito de Deus está, não alcançarão o potencial que Deus colocou ali. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos nessa figura dessa mulher virtuosa, dessa mulher excelente de Provérbios 31, uma mulher que não apenas trabalha, porque isso muitas fazem, mas uma mulher que trabalha pelo outro. A virtude central, ou pelo menos uma das virtudes centrais do cristianismo, considere os outros superiores a si mesmos. Humildade, serviço. Ser uma auxiliadora não é depreciativo na Bíblia, mas é estar no centro daquilo que Deus é e daquilo que Deus chama as mulheres a serem também. Pensar mais no outro do que em si, no nosso mundo, é loucura, mas é loucura para os que se perdem.
para as famílias que se perdem, para os casamentos que se perdem, para os filhos que se perdem. Pensar mais no outro do que em si mesmo, na Bíblia, é cristão. Cristo fez assim por nós. Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e como servo foi reconhecido durante a sua vida até a morte e morte de cruz, por mim, por você. Ser parecido com Cristo é o chamado de toda mulher ao ser auxiliadora da sua família, auxiliadora dos seus parentes, auxiliadora dos que a cercam, porque Deus lhes deu um coração muito mais sensível às necessidades. Mas se esse coração sensível às necessidades ficar se centrando em si mesmo, nas suas próprias necessidades, nas suas próprias amarguras, nas suas próprias carências, então só resta mesmo o divã do psicanalista e um remédio tarja preta ou outro. Mas se essa sensibilidade for direcionada aos que estão ao seu redor, aí está esse prazer, esse agrado do trabalho de suas mãos que aquela mulher de Provérbios 31 encontrava. Suas mãos são trabalhadoras, suas mãos se abrem e suas mãos são recompensadas. O versículo 31 termina falando novamente das mãos dela. Dai-lhe do fruto das suas mãos. Ou seja, ela trabalhou, que ela receba o fruto, o resultado do seu trabalho. Mas que resultado é esse? O proverbialista, o autor, nos exorta a nos unirmos ao elogio público desta mulher. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Publicamente, se reúnam todos, uma salva de palmas, se curvem diante delas, façam uma estátua, façam um poema. É o clímax, a parte final do livro todo de Provérbios. O livro termina com o elogio público e um chamado a elogiarmos, a louvarmos esta mulher com tantas habilidades, mas que as usa de maneira tal que ela pode servir a todos os que a cercam. Talvez o poema tenha sido feito para pedagogicamente instruir filhos a encontrarem boas esposas. Ele também podia servir pedagogicamente para ensinar filhas a serem boas esposas. Mas de qualquer forma, de um modo ou de outro, o texto nos fala dessa mulher que entende o que significa ser sábia. Quem lê esse texto percebe algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus valoriza a mulher que dá ao seu lar a prioridade que ele merece. Fica muito claro nesse texto. Deus também vê essa mulher como uma pessoa distinta, diferente do seu marido, e que encontra realização em suas variadas responsabilidades e funções, mas ele dirige essa realização, esse prazer, para alvos cada vez mais elevados. Ela trabalha, ela ajuda, ela é uma trabalhadora, ela é uma esposa, ela é uma mãe, mas em tudo isso, nessas várias atribuições, todas elas giram e apontam para o mesmo fim. Então, por mais que ela tenha todos esses dons, ela está direcionando para aquilo que Deus a designou para fazer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tantas pessoas se iludem com alguns valores. Eu mencionei agora há pouco o valor do mercado, quanto o mercado de trabalho te valoriza. Mas há outros também que enganam, e por mais que os homens também tenham a tendência a abraçar esses valores errados, pensando na mulher de Provérbios 31, nos chama a atenção o versículo 30 que diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Porque muitas pessoas se iludem com o valor da beleza, da estética, da forma física, da aparência, da moda e de tantos recursos que tem como alvo apenas o aprimoramento exterior.
Nós vemos cada vez mais, inclusive, especialmente entre as mulheres, não só entre elas, mas especialmente entre as mulheres, nós vemos cada vez mais o quanto o mercado cosmético brasileiro se enriquece às custas de dizer às mulheres: você ainda não é bela o suficiente, você precisa desse novo produto, você precisa dessa nova cirurgia, você precisa desse novo peso, você precisa desse novo alimento, você precisa dessa nova roupa, você precisa disso, disso e disso para vir a ser alguma coisa valiosa. Jamais poderá competir ou substituir a obra de arte que ela contém. Ela está lá e tem o seu valor, mas ninguém compra, ninguém paga 1.000, milhões de reais ou de dólares por causa de uma moldura, senão por causa do quadro que ela está cercando. Ou, para usar uma outra figura, talvez mais fácil, ainda que seja uma maravilha os designers aí inventarem embalagens que conservam melhor o produto, que tem abre fácil, que tragam informações mais claras ao consumidor, ainda assim, ninguém em sã consciência compra um produto para guardar a embalagem e jogar fora o alimento. Não, nós compramos o alimento e é muito bom quando a embalagem nos ajuda a desfrutar desse alimento, mas o essencial é o que está dentro. Então esse bombardeio constante que está sobre cada um de nós, mas que tem as mulheres como alvo principal, mulheres de qualquer faixa etária, às vezes meninas muito pequenas ainda, e já estão sendo bombardeadas por esta mensagem constante de que o que realmente importa é a imagem. A questão é, o nosso texto diz que o trabalho da mulher deve ser recompensado, mas se o propósito dessa mulher que tanto trabalha é ser reconhecida pela sua aparência, então é isso que ela vai receber. Por exemplo, tantas meninas que acreditam mesmo e passam a viver vidas vazias, correndo atrás da aparência que vai receber a aprovação, a atenção, os likes. É tão terrível quando a gente vê mesmo moças cristãs que tiram selfies fazendo poses e caras com roupas e decotes que lembram essas mulheres que apresentam um tipo de mulher ideal para o mundo, mas que biblicamente estão completamente fora do ideal bíblico. Mulheres vulgares, mulheres banais, mulheres que vivem em função da sua aparência nos Instagrams da vida. E sutilmente, muitas vezes, meninas e moças crentes que não querem nada disso, mas que já absorveram pelo menos a pose que se faz a foto. Ou outras que também acreditando nesse mesmo bombardeio de mensagens e passam a viver vidas frustradas por não se enquadrarem no padrão que recebe aprovação, que recebe atenção, que recebe likes, e depressivas e chateadas consigo mesmas, às vezes até com Deus, porque Deus não lhes deu o corpo, o rosto, a cor, o cabelo de uma outra. E recentemente tem crescido o número de outras ainda, que tentando fugir da valorização iníqua da aparência que o mundo impõe, desse padrão feminino falso, acabam entrando por caminhos ainda tortuosos, que renegam a própria feminilidade, sem perceber que somente estão cultivando um outro padrão, mais um padrão, uma nova estética, atrás também de aprovação, de atenção e de like, só que agora dentro de uma certa bolha progressista, feminista, uma bolha que odeia a família, odeia filhos, odeia o Deus cristão, tudo que essas mesmas meninas, se quiserem ser mulheres valorosas, devem amar. Então tudo passa por aquilo que essa mulher, se for sábia, deseja. Se ela for sábia, porque o grau de realização de uma mulher vai depender daquilo que ela mais ambiciona, daquilo que ela mais almeja, daquilo que ela deseja no seu mais íntimo. Se ela permitir que a palavra de Deus molde o seu desejo, então sim, ela vai alcançar a sua realização pessoal, mas não necessariamente naquilo que o mundo diz que tem valor.
mas naquilo que a palavra de Deus diz que tem valor. Nessa sabedoria de viver para abençoar a vida de outros, de cultivar aquela beleza que se expressa numa vida humilde, numa vida de virtudes que o mundo não reconhece, mas que Deus reconhece, e aí, então ela recebe essa recompensa. Que recompensa é essa? O texto nos fala, versículo 28, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, lhe chamam abençoada. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Qual é a recompensa dessas mãos trabalhadeiras? A recompensa que ela deseja e recebe é a recompensa da sua família. Porque ela trabalhou pela sua família, ela se doou pela sua família, e a recompensa que ela quer é da sua família. E Deus então nos chama como homens, crianças e idosos e todos nós que estamos ao redor dessas mulheres virtuosas e que recebemos delas as nossas bênçãos, recebemos delas o cuidado, recebemos delas o auxílio. A palavra então nos chama, todos nós, a reconhecermos o valor dessas mulheres que se doam por nós, louvarmos, elogiarmos, abençoarmos, recompensarmos essas mulheres, também entregando a elas a nossa vida. Essa é uma boa recompensa para você, minha irmã? Se é esse o desejo do teu coração, então coloque diante do Senhor, Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos, a doação das suas mãos, e vai entregar a recompensa das suas mãos também. Meus irmãos, caminhando para a conclusão, eu gostaria de fazer algumas aplicações um pouco mais práticas em relação à questão do mercado de trabalho, que é um ponto tão proeminente no texto de Provérbios 31 e também proeminente na vida de tantas irmãs, e falo talvez de maneira especial às jovens aí que têm ainda uma carreira pela frente para construir. Porque os jovens casais também, porque uma esposa virtuosa pode, como mostra o texto, cumprir com os seus deveres, contratando uma profissional para cuidar das tarefas domésticas. Sim, ela pode contar com a ajuda do marido para dividir o trabalho de casa, enquanto fica livre para ter uma carreira profissional e auxiliar o seu marido nas conquistas materiais da família. Sim, o texto mostra claramente que isso é possível. Mas isso muitas vezes pode levar a alguns caminhos mais complicados. Um deles, Deus pode conceder sucesso profissional ou empresarial maior à esposa do que ao marido. Pode acontecer. Então, nesses casos, ambos precisam buscar maturidade espiritual para encarar o sucesso dela como vitória do casal, porque o dinheiro é dos dois, a família é dos dois, os planos são dos dois. Mas o que às vezes acontece é que maridos percebem no sucesso da mulher, de alguma maneira, uma ameaça à sua liderança. E muitas vezes, mulheres que são bem-sucedidas acabam vendo no seu próprio sucesso uma diminuição da liderança do seu marido. Quando essas coisas acontecem, é necessário então que os dois priorizem os laços do seu matrimônio do que as suas finanças. Busquem aconselhamento, priorizem o seu relacionamento e encontrem um ponto ali em que vocês possam ou ter maturidade para lidar com o sucesso da mulher, ou abrir mão daquilo que tem trazido conflito para o relacionamento. Afinal de contas, quem uniu vocês foi o Senhor e não Mamon. Não é o dinheiro que deve ditar como vocês se relacionam. Um outro ponto dessa relação da mulher e o seu trabalho, que é quando chegam os filhos. Muitas mulheres desgastam na sua saúde física e mental com essa dupla jornada de trabalho, às vezes tripla, profissão, maternidade, e muitas vezes nessas atribuições o mais prejudicado acaba sendo a família.
Há casais cuja jornada de trabalho é tão exaustiva que, morando sob o mesmo teto, eles acabam nem se encontrando. Isso é muito perigoso para o relacionamento marital. Paulo, lá na primeira carta dele aos Coríntios, diz que para a oração o casal até pode se separar, mas se juntando rapidamente para que não sejam tentados por Satanás. E é claro, então, que por causa de mercado de trabalho ou de conquistas materiais, não é sábio que um casal se permita separar, se permita que a sua vida conjugal seja prejudicada por causa da sua vida profissional. Pastor, o senhor está dizendo então que no final a mulher pode trabalhar fora, mas não pode? Não, estou dizendo que é necessário sabedoria para planejar. Por exemplo, uma mulher pode planejar a sua carreira de modo que ela possa sair do mercado de trabalho para se dedicar algum tempo para a criação dos filhos, especialmente nesse tempo nosso em que criar filhos está cada vez mais complicado, não é? Muitas vezes coloca-se crianças muito pequenas ainda para serem cuidadas por avós que já não têm mais energia para isso, por pessoas que ficam dentro da sua casa e nas quais você nem tem toda a confiança de que elas vão ser um reflexo do cuidado de Deus para as suas crianças, ou mesmo nessas famosas escolinhas também, sem trazer muitas vezes trazendo prejuízo para a criação, especialmente a criação cristã das crianças. Então, com planejamento é possível então que esse casal se aperte de algum lado ou do outro, ou se planeje com uma poupança, ou, graças a Deus pela tecnologia, algumas carreiras permitem o trabalho de casa, o famoso home office, de maneira tal que, ou parcialmente, a mulher possa então se dividir sem que ela se parta ao meio, como tantas vezes acontece. Ou pequenas mudanças na carreira, quem sabe dentro da própria carreira, mas dentro da docência, ensinando a respeito da sua própria carreira numa faculdade. Então é necessário se planejar antes para poder, quando precisar de um tempo extra para a família, ter como flexibilizar os seus horários. São apenas dicas um pouco mais práticas de como essas demandas da vida moderna podem ser conciliadas com a sabedoria desta mulher de Provérbios 31, que trabalha sim, mas ela trabalha para a sua família e não contra a sua família. Algumas vezes, já numa época mais madura da vida, muitas mulheres têm descoberto ou redescoberto paixões antigas que agora podem se tornar uma nova carreira profissional, e de maneira tal que elas têm flexibilidade de horário, Então tudo isso que eu estou dizendo não são regras fixas, são princípios que podem ser buscados com algum planejamento. Claro que muitas vezes, em muitas famílias, não será possível abrir mão da renda trazida pela mulher, nem durante algum tempo, nem muito menos definitivamente. Mas quando é assim, quando não é possível conciliar essas coisas e dar mais tempo para a família, é então mais imperioso ainda que essa mulher, juntamente com seu marido, se dobre diante do Senhor e peça com toda a dependência a graça de Deus, porque no final das contas é sempre Ele que pode tornar os nossos filhos cidadãos dos céus e membros da família celeste. E o último alerta, agora para homens e mulheres: é preciso valorizar o papel da dona de casa, que tem sido tão menosprezado atualmente. Meninas aprendem desde cedo que o mundo admira a mulher independente, autorrealizada, que trabalha fora, e que cuidar de casa é um tipo de prisão amarga, onde somente mulheres sem habilidades ficam. Isso é um absurdo e também antibíblico. Então nós temos uma geração inteira criada fora dessa disciplina do Senhor, porque a disciplina do Senhor privilegia a família do Senhor e não a renda da casa. Ou seja, a Igreja de Cristo, homens e mulheres, famílias, deve testemunhar firmemente da importância da família. Talvez esse seja um dos principais testemunhos que a Igreja cristã deve dar na sociedade atual. Muitas vezes esse testemunho vai significar desapego de bens materiais, de sucesso mundano,
Mas é válido, é viável, é valoroso, é virtuoso quando as famílias fazem assim, quando mulheres cristãs, juntamente com seus esposos, decidem o seu caminho em conformidade com a palavra de Deus e não com os ditames sociais ou econômicos. É claro, priorizando a família da aliança, talvez essas mulheres e homens não sejam aprovados e aplaudidos pelo mundo, mas serão louvados e abençoados por sua família e pela família da fé, porque é assim que a palavra de Deus nos ordena. Meus irmãos, minhas irmãs, há grandes desafios para a família cristã no século XXI, e boa parte deles pesa sobre as mulheres, no seu papel de mães, no seu papel de filhas, no seu papel de esposas. E a minha oração é que o Senhor as abençoe, dando a vocês, minhas irmãs, toda a sabedoria necessária para que vocês tenham um testemunho cristão e apresentem a diferença que faz servir ao Senhor no mundo distante dele. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Vamos orar. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, porque em todas as coisas Tua palavra vem sobre as nossas vidas, nos dando direção, nos dando orientação, nos dando rumo, nos dando o caminho que nós devemos trilhar. Obrigado, Pai, porque isso também é verdade para as nossas famílias. E que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e seguir-te, Pai, como ovelhas seguem o bom pastor. E ainda que o mundo tenha tantas vozes diferentes, que nós possamos distinguir a Tua voz, buscar a Tua recompensa, buscar os Teus caminhos em tudo que fazemos. Que seja assim também, ó Pai, de modo especial, quero te pedir nesta noite, sobre as nossas irmãs, sobre as mulheres que compõem o povo da aliança, que compõem a nossa comunidade, a nossa igreja presbiteriana da freguesia do Ó, Pai. Desde as mais jovens às mais experientes, que a Tua palavra, Pai, possa moldá-las, que a Tua palavra possa conduzi-las, que elas possam encontrar o seu espelho na Tua palavra, Senhor, e buscar essa virtude, essa excelência, buscar este louvor e estes valores, esta sabedoria que a Tua palavra traz para as suas vidas, para as nossas vidas, ó Pai. Te pedimos isso, Senhor, trabalha no coração de cada um, ó Deus, de cada uma, e que em todas as coisas nós possamos ser encontrados fazendo a Tua vontade. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.